Você já parou de verdade, para ouvir com o coração o que Jesus disse em Marcos 1,17? Talvez você já tenha lido esse versículo dezenas de vezes. Talvez você até consiga repeti-lo de memória. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mas será que você entendeu? Será que seu coração já foi tocado pela profundidade desse chamado? Porque essas palavras não foram apenas ditas. Elas foram lançadas como redes invisíveis, redes que atravessaram o tempo, cruzaram os séculos e agora chegaram até você. Imagine a cena. À beira do mar da Galileia, o cheiro salgado da água, o barulho das ondas pequenas quebrando na margem, o ranger das redes sendo puxadas. Pescadores simples, cansados, homens comuns. E então surge ele. Não com um trono, não com uma multidão, não com riquezas, mas com olhos que atravessam a alma. Com uma voz que parece ter sido feita para despertar os mortos por dentro. E ele diz: vinde após mim. E naquele instante, tudo muda. O que parece uma simples frase é, na verdade, um chamado divino. É o céu invadindo a terra. É o eterno alcançando o ordinário. É a graça estendendo a mão para os esquecidos. Jesus não disse: estudem sobre mim, ou admirem-me de longe, e muito menos sigam uma religião. Ele disse: venham atrás de mim, comigo, ao meu lado. Um convite que exige entrega, coragem, renúncia. E mais do que isso, ele promete: eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, eu vou transformar quem vocês são. Vou pegar o que vocês sabem fazer, o que têm, até o que são e dar novo propósito. Vou usar suas mãos, suas cicatrizes, sua história e fazer de vocês instrumentos vivos de salvação. Isso não é apenas uma proposta de vida melhor, é uma reconstrução de identidade. É um novo nascimento. E se você está assistindo este vídeo agora, não é por acaso. Há uma rede invisível ao seu redor. Uma palavra viva ecoando do passado para o presente, indo direto a seu espírito. Jesus está dizendo novamente: vinde após mim. E a pergunta é: você vai ouvir? Você vai atender? Ou vai continuar andando com as mesmas redes vazias de sempre? Neste vídeo, nós vamos mergulhar no profundo significado de Marcos 1,17. Vamos entender o contexto. Vamos decifrar o que Jesus realmente quis dizer. Vamos ouvir com os ouvidos da alma, porque essa palavra não está morta. Ela pulsa, ela chama, ela transforma. Respire fundo, esvazie a mente, abra o coração, porque o que você vai ouvir agora pode mudar sua história para sempre. Agora que você já sentiu o peso e a beleza do chamado de Jesus, precisamos voltar no tempo. Precisamos mergulhar no cenário onde tudo começou, porque entender o contexto muda completamente o nosso entendimento. O primeiro capítulo de Marcos não acontece no vazio. Ele é o eco de séculos de expectativa, o início de um novo tempo em meio ao cotidiano de pessoas simples. Jesus está à beira do mar da Galileia. E isso não é por acaso. A Galileia não era o centro do mundo. Era periférica, misturada, desvalorizada até mesmo por muitos judeus da época. Era um lugar onde viviam homens rudes, pescadores que dependiam do mar para sobreviver. Eles não tinham fama, nem riquezas, nem estudo formal. Eram homens comuns, como tantos outros. Mas é exatamente ali que Jesus decide começar sua missão. Ele não escolhe Jerusalém, com seus muros sagrados e sacerdotes pomposos. Não escolhe o templo, nem os escribas, nem os doutores da lei. Ele escolhe a margem, o limite, o lugar onde poucos olham. E ali, entre redes, barcos e cansaço, ele vê, ele enxerga, ele chama. Simão, André, Tiago, João, nomes que ecoam na eternidade, começaram como homens com cheiro de peixe, mãos calejadas e olhos cansados. E Jesus, com um simples olhar, os transforma em parte do alicerce do reino. Naquele tempo, um rabino não chamava discípulos.
Os discípulos é que buscavam o mestre, suplicavam por uma chance de aprender. Mas Jesus faz o oposto. Ele vai até eles. Ele quebra o protocolo. Ele inverte a lógica religiosa da época. Ele não espera ser procurado. Ele procura. E nisso já há uma mensagem poderosa. Jesus escolhe quem o mundo não escolheria. Jesus chama os invisíveis. Jesus valoriza os que foram descartados. E isso diz muito sobre você. Talvez você tenha se sentido pequeno, indigno, frágil demais para ser usado por Deus. Mas olhe para quem Ele chamou primeiro. Olhe para onde Ele começou. A Galileia era um lugar de mistura cultural, gente de várias origens, um território de fronteira. E ali, Jesus decide plantar a primeira semente do Evangelho. O que isso nos diz? Que a mensagem é para todos, que não há lugar esquecido demais, nem pessoa comum demais para se tornar parte da missão do reino. E há outro detalhe ainda mais impactante. Jesus os chama enquanto estão trabalhando. Ele não espera que estejam orando, jejuando ou num templo. Eles estão lançando redes, consertando barcos, suando sob o sol. E mesmo assim, ali mesmo, Jesus entra em cena. Isso nos ensina que o chamado de Deus pode nos alcançar no meio da rotina, no meio da correria, no meio da vida comum. O extraordinário de Deus muitas vezes começa no ordinário da nossa vida. E quando Jesus diz, "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens", Ele está conectando o que eles já conhecem com algo completamente novo. Ele não destrói quem eles são, Ele redireciona. Jesus aproveita sua experiência, sua habilidade, sua linguagem, mas agora para um propósito eterno. Aqueles homens sabiam o que era pescar. Paciência, persistência, noites em claro, riscos. E Jesus usa exatamente isso para explicar o que viria. A missão seria árdua, sim, mas seria gloriosa. Talvez hoje você olhe para sua profissão, sua história, suas dores e pense, nada disso tem valor espiritual. Mas Jesus olha para você e diz, eu posso usar isso, eu posso transformar isso. Ele não ignora seu passado, Ele o redime. Ele não descarta a sua história, Ele a reescreve. E assim como com aqueles pescadores, Ele também pode te chamar no meio da tua realidade, sem avisos, sem ensaios, sem pompas, apenas com a sua voz, que ainda ecoa viva. Vinde após mim. Você consegue imaginar o que significou para aqueles homens largarem tudo e seguir? Eles deixaram redes, barcos, família. Não por medo, não por obrigação, mas porque ouviram uma voz diferente de tudo que já haviam ouvido. Era a voz do Criador chamando a criatura de volta ao propósito. Era a luz do mundo se aproximando da escuridão das rotinas secas. Era a eternidade invadindo o tempo, e eles responderam, sem demora, sem desculpas, com o coração em chamas. E é isso que Jesus continua fazendo até hoje. Ele se aproxima da sua praia. Ele te encontra onde você está. Não importa se você se sente distante, indigno, ocupado demais ou sujo demais. Ele continua dizendo, vem. E com esse chamado, Ele não apenas te convida, Ele te transforma. Ele não te convida para ser espectador, Ele quer te fazer parte do plano. Ele quer usar suas redes, sua voz, sua história para pescar vidas, para espalhar luz, para manifestar o reino. Então hoje, ao ouvir novamente Marcos 1:17, entenda, isso não é só um versículo, é uma convocação, é uma porta aberta, é a chance de viver algo maior do que você jamais imaginou. O mesmo Jesus que andou pelas margens da Galileia, ainda caminha pelas margens da sua vida. E a pergunta é, você vai seguir? A frase que Jesus pronuncia em Marcos 1:17 carrega um peso muito maior do que nossos ouvidos modernos conseguem perceber à primeira vista. Vinde após mim não é apenas um convite educado,
Não é uma sugestão gentil, não é um conselho de autoajuda. É uma convocação santa. É um chamado que rasga o véu entre o humano e o divino. É o Rei dos Reis, o Verbo encarnado, chamando criaturas limitadas para uma jornada de transformação eterna. E quando lhe diz, vinde após mim, está nos dizendo, abandone o controle, deixe o caminho antigo, caminhe nos meus passos. Confie em mim, mesmo sem entender tudo, mesmo sem saber onde vai dar, mesmo quando dói. No original grego, o termo traduzido como vinde após mim carrega a ideia de movimento contínuo, de proximidade constante, de seguir de forma deliberada e persistente. Não é um momento isolado, mas uma vida inteira de seguimento. É como se Jesus dissesse, não venha apenas me visitar aos domingos, não me siga só quando for conveniente. Venha, atrás de mim, todos os dias, com seu corpo, sua mente, sua alma, seu coração inteiro. Isso muda tudo, porque Jesus não está à procura de curiosos, ele quer discípulos. Ele não quer admiradores, ele quer seguidores dispostos a carregar a cruz. Seguir Jesus é mais do que aderir a uma religião, é mais do que se identificar como cristão, é mais do que ter uma Bíblia em casa ou frequentar uma igreja. Seguir Jesus é viver sob um novo governo, é colocar os pés nas pegadas dele. É dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Jesus diz, vinde após mim, ele está nos convidando a morrer para o ego, para o orgulho, para o pecado, e a nascer de novo para uma vida que tem propósito eterno. E isso não é fácil, mas é glorioso. E repare que Jesus não exige perfeição antes de chamar. Ele não diz, arrume sua vida, e depois venha. Ele diz, venha, e eu farei de você. Ou seja, ele nos chama do jeito que estamos, mas não nos deixa como estamos. Ele toma nossa confusão, nossa limitação, nossa falta de direção e nos molda. Ele mesmo se compromete com nossa transformação. Não é sobre o que podemos fazer por ele, mas sobre o que ele quer fazer em nós. Quando ouvimos, vinde após mim, ouvimos também uma promessa escondida. Eu vou te ensinar. Eu vou te restaurar. Eu vou te dar uma nova identidade. Jesus não chama os fortes, ele fortalece os que chama. Ele não busca os capacitados, ele capacita os disponíveis. Quando você diz sim ao chamado de Jesus, você entra num processo divino onde cada passo, cada renúncia, cada lágrima, cada vitória, cada silêncio tem propósito. Ele não te convida para uma jornada fácil, mas para uma jornada com Ele. E isso basta, porque quem tem Jesus como guia pode atravessar qualquer deserto, pode enfrentar qualquer tempestade, pode suportar qualquer dor, porque sabe que não está sozinho. E há algo ainda mais lindo nesse chamado. Jesus nos chama após Ele e não à frente dele. Isso significa que não precisamos saber o caminho, não precisamos ter tudo planejado, só precisamos confiar. Ele vai na frente. Ele nos guia, ele abre o mar, ele derruba os gigantes, ele prepara a mesa no meio do vale. Quando seguimos Jesus de perto, mesmo os caminhos mais escuros se tornam caminhos de luz. Mesmo quando não vemos o destino final, sabemos que estamos indo na direção certa, porque ele é o caminho. O problema é que muitos querem os milagres de Jesus, mas não querem os passos de Jesus. Querem a cura, mas não querem o discipulado. Querem o pão multiplicado, mas não querem carregar a cruz. Querem o Salvador, mas resistem ao Senhor. E aí está o desafio. Seguir Jesus exige que abramos mão de nossa própria vontade, que rendamos nossos sonhos, que deixemos as redes do passado. Mas o que ganhamos em troca é infinitamente maior. Uma vida com sentido, uma vida que impacta outras vidas, uma eternidade garantida. Quando Jesus diz, vinde após mim, ele não está apenas chamando indivíduos, ele está formando um povo, um exército de pescadores de almas, um corpo vivo que anuncia o reino de Deus. E quando você responde a esse chamado, você se torna parte dessa missão. Você deixa de viver apenas para si.
Você começa a viver por algo muito maior. Você passa a ser luz onde há trevas, voz onde há silêncio, esperança onde há desespero. Você passa a refletir o próprio Cristo. Talvez hoje você sinta que está distante demais, que falhou demais, que não tem forças. Mas Jesus não recua diante da sua fraqueza. Ele a transforma. Ele te chama mesmo assim. E se você ouvir essa voz, se você decidir dizer sim, então se prepare. Porque ao seguir Jesus, você vai conhecer um amor que não se explica, uma graça que não se mede, um poder que transforma o mais endurecido dos corações e uma paz que o mundo jamais poderá oferecer. Ouça de novo. Deixe essa voz ecoar no fundo da sua alma. Vinde após mim. Isso não é só um versículo. É uma chamada do céu. É a porta de entrada para a vida que você sempre quis viver, mas nunca conseguiu sozinho. Hoje, você está diante dessa decisão. A eternidade está te chamando. Jesus está passando pela sua margem. Ele está olhando nos seus olhos e está dizendo: vem. A resposta é sua. Mas lembre-se, uma simples resposta pode mudar toda uma eternidade. Quando Jesus olha para aqueles homens à beira do mar da Galileia e diz: eu vos farei pescadores de homens, ele não está apenas usando uma metáfora conveniente. Ele está revelando a essência da missão do reino. Jesus pega aquilo que eles conheciam, a pesca, e transforma em símbolo do que viria. Aqueles homens sabiam o que era esperar horas, às vezes dias, por um peixe. Sabiam o que era lutar contra a frustração de redes vazias. Conheciam o peso do cansaço, o frio da madrugada, a decepção de voltar do mar sem nada. E agora Jesus diz: vou usar tudo isso, mas não mais para alimentar o corpo. Agora será para salvar almas. Jesus está dizendo: assim como vocês mergulham nas águas em busca de vida, eu vou ensinar vocês a mergulhar nos corações em busca de eternidade. Assim como vocês lançam redes para tirar peixes da morte, eu os ensinarei a lançar palavras que tiram homens da escuridão. Esse chamado é mais do que uma missão, é uma redefinição de identidade. Eles não seriam mais apenas pescadores, eles seriam enviados, embaixadores, pescadores de esperança, de fé, de salvação. E o mais impactante é que Jesus não disse: vocês já são. Ele disse: eu vos farei. Isso significa processo, tempo, formação. Jesus sabia que aqueles homens ainda não estavam prontos. Sabia das falhas, do temperamento, da limitação de cada um. Pedro era impulsivo. João era jovem. Tiago era intenso. André era discreto. Mas Jesus olhou para além da superfície. Viu o que ninguém mais via. Viu não o que eles eram, mas o que poderiam se tornar. E assim é que ele olha para mim e para você. Talvez você não se veja como alguém capaz de evangelizar. Talvez ache que seu conhecimento bíblico é pouco, que sua vida ainda precisa de muita mudança, que sua história tem erros demais. Mas Jesus continua dizendo: eu vos farei. Não é sobre você estar pronto, é sobre você estar disponível. Ele é o oleiro, você é o barro. E nas mãos dele, até o barro mais rachado se torna vaso de honra. Ser pescador de homens não é tarefa de perfeitos, é missão de quem foi alcançado e deseja agora alcançar outros. Ser pescador de homens é ter olhos espirituais para enxergar o que ninguém vê. É perceber que por trás de um sorriso pode haver um grito de socorro. Que por trás da pressa pode haver um coração em pedaços. Que por trás da indiferença pode haver alguém desesperado por Deus. Ser pescador de homens não é apenas conhecer o Evangelho, mas viver o Evangelho. É amar ao ponto de sair da sua zona de conforto, de deixar o barco, de ir ao encontro do outro mesmo que ele esteja distante, sujo, ferido. E essa missão não se limita a púlpitos, microfones ou multidões. Ela acontece no silêncio de uma conversa no trabalho, no abraço a um desconhecido, no gesto simples de escutar alguém que está cansado. Jesus não está procurando oradores, ele está buscando corações dispostos. Gente que diga: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Gente que entendeu que seguir Jesus não é apenas para si, mas para os outros. Que a bênção recebida
se torna missão assumida. A imagem do pescador é poderosa, porque o pescador precisa de paciência, de coragem, de técnica, de perseverança. Às vezes ele lança a rede e não pega nada, mas ele volta no dia seguinte. Ele não desiste, ele sabe que vale a pena. Assim também é com o pescador de almas. Nem sempre veremos frutos imediatos. Às vezes pregamos, oramos, semeamos e parece que nada muda. Mas cada palavra lançada em amor é uma rede invisível que no tempo certo trará frutos eternos. Deus honra cada passo de fé. Ser pescador de homens também é saber lidar com as tempestades. Os discípulos enfrentaram ventos contrários, o mar se revoltou, as redes se romperam, mas em todos os momentos Jesus estava com eles. E assim também será com você. Ele nunca disse que seria fácil, mas prometeu que estaria junto até o fim dos tempos. Ser pescador de homens é estar no mar do mundo, mas com os olhos no céu. É lançar redes com as mãos, mas manter o coração firmado na rocha. E mais, o pescador de homens não pesca para si. Ele não prende os peixes, ele os liberta, ele os conduz à vida verdadeira. Porque quem pesca para Jesus não coleciona troféus, coleciona vidas transformadas. Não busca aplauso, busca salvação. Não prega para impressionar, prega para restaurar. Porque sabe que a glória não é dele, mas do Senhor. Então hoje, Jesus continua chamando, continua dizendo: eu vos farei pescadores de homens. E essa voz chega até você. E a pergunta que fica é: você vai continuar apenas ouvindo? Ou vai lançar suas redes com fé? Vai continuar sentado à margem? Ou vai entrar no mar da missão? Vai seguir Jesus de verdade? Ou vai apenas admirá-lo de longe? A missão está viva. As redes estão prontas. As águas estão agitadas. Há homens e mulheres esperando por alguém que lhes fale de Cristo. E talvez esse alguém seja você. Depois de tudo isso, depois de ouvir o chamado de Jesus à beira do mar, depois de entender o significado do vinde após mim, e depois de mergulhar no que significa ser um pescador de homens, só resta uma pergunta. E você? Onde você está nessa história? Porque a verdade é que o Evangelho não é um conto antigo. Ele não está preso às páginas do passado. Ele é vivo, ele pulsa, ele se movimenta, ele te procura. Jesus ainda caminha pelas margens da sua vida, olhando nos seus olhos, chamando pelo seu nome e dizendo com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma autoridade de 2000 anos atrás: vem, vem após mim. Mas o que você tem feito com esse chamado? Você tem seguido ou apenas ouvido? Tem caminhado ou apenas assistido de longe? Tem largado as redes ou está preso a elas com medo de deixar para trás o que conhece? Talvez você tenha se acostumado a ouvir sobre Jesus, mas sem realmente segui-lo. Talvez você conheça versículos, músicas, rituais, mas ainda não entregou sua vida por completo. Talvez você vá à igreja, mas seu coração ainda está longe da margem onde ele te espera. E hoje, o Espírito de Deus te chama ao centro da decisão. Porque seguir Jesus é pessoal, é íntimo, é intransferível. Ninguém pode seguir por você. Ninguém pode atender esse chamado em seu lugar. O reino de Deus não é herdado por tradição, é vivido por convicção. Jesus não está à procura de religiosos. Ele não busca aplausos, promessas vazias ou discursos emocionados. Ele quer corações. Corações quebrantados. Corações que digam: Senhor, eu não sou suficiente, mas eu quero. Eu preciso de Ti. E se esse é o seu coração hoje, saiba, você está mais perto do reino do que imagina. Porque a porta está aberta, a graça ainda está disponível, o chamado ainda ecoa. Vinde após mim, e eu vos farei. Ele ainda quer fazer, ele ainda transforma, ele ainda levanta, ele ainda cura, ele ainda envia. Talvez você esteja lutando com dúvidas, talvez se sinta indigno, sujo, distante demais, mas olha para os primeiros que ouviram esse chamado. Eles não eram perfeitos,
Eram impacientes, falhos, muitas vezes inseguros. Pedro negou, Tomé duvidou, João era orgulhoso, mas Jesus os chamou mesmo assim, porque ele não chama os prontos, ele chama os dispostos. Ele vê o que ninguém vê, ele chama aquilo que ainda não é como se já fosse. E se você disser sim, se você simplesmente disser, Senhor, eu quero te seguir, ele começa a obra, ele começa a transformação. Ele pega a sua vida em pedaços e monta algo que você nunca imaginou viver. Ser pescador de homens não é mais do que uma função. É uma consequência de estar com Jesus. Quanto mais você anda com Ele, mais você se parece com Ele. E quanto mais você se parece com Ele, mais você se torna canal de vida para os outros. É impossível andar com Jesus e continuar vivendo apenas para si. O amor dele é tão grande, tão forte, tão avassalador, que transborda. E quando esse amor te alcança, você não consegue mais ficar calado. Você não consegue mais ignorar a dor dos outros, o vazio dos outros, a perdição dos outros. Você passa a sentir aquilo que Deus sente. Você começa a ver as pessoas com os olhos do céu. Seguir Jesus é ter a vida transformada e se tornar instrumento de transformação na vida dos outros. É viver por algo maior. É acordar todo dia sabendo que sua vida tem propósito eterno. Que o que você faz, o que você fala, como você vive, tudo isso pode ser usado por Deus para resgatar alguém. E isso é glorioso, isso é santo, isso é maior do que qualquer conquista que o mundo possa oferecer. Mas essa transformação começa com uma escolha, uma resposta. Jesus está dizendo, vinde após mim. E a pergunta é, você vai responder? Vai dizer sim de verdade? Vai deixar de apenas ouvir sobre ele e começar a andar com ele? Vai sair da margem e entrar no mar da fé? Vai soltar as redes do passado, o medo, a culpa, o orgulho, o pecado, e confiar que ele pode te fazer novo? Você pode achar que é tarde demais, mas não é. Você pode achar que é pequeno demais, mas não é. O chamado é para você, hoje. Agora, Jesus está aqui, Ele está te chamando. E se você ouvir essa voz e der um passo de fé, Ele fará o que prometeu. Ele vai te transformar, vai te ensinar a pescar vidas, vai fazer da sua história um testemunho vivo, vai usar as cicatrizes que você carrega como sinal da graça que te alcançou, vai usar a dor que você passou como ponte para curar outros. Nada é desperdiçado nas mãos de Jesus, nem suas falhas, nem suas perdas, nem seus traumas. Tudo pode ser redimido, tudo pode ser restaurado e tudo pode ser usado se você estiver disposto a seguir. Então hoje, diante dessa palavra, não endureça o coração, não adie mais, não espere o momento perfeito porque ele nunca virá. O que você precisa já está aqui. O chamado. E o chamado é Cristo. Ele não quer uma parte de você, Ele quer tudo. E quando você entrega tudo, Ele te dá tudo. Vinde após mim, não como quem anda por obrigação, mas como quem é atraído por amor. Não como quem teme castigo, mas como quem encontrou o verdadeiro lar. Vinde após mim, porque o mundo precisa de pescadores de homens. E talvez justamente você que achava não ter nada a oferecer, seja a vara que Deus escolheu para alcançar vidas. Ele ainda chama, e Ele está chamando você. Silêncio. É nesse instante de silêncio que tudo ecoa mais forte. Quando as palavras cessam e só resta o chamado de Jesus, pairando no ar como um sussurro eterno. Vinde após mim. Não como uma frase antiga, mas como um fogo aceso no espírito. Uma convocação divina que atravessa os séculos e encontra você agora, neste exato momento. Sim, é com você que Ele está falando. Ele viu você desde o começo. Viu seu coração cansado, seus passos hesitantes, seus medos escondidos. Viu você tentando ser forte, tentando se encaixar, tentando encontrar sentido. E ainda assim, Ele te escolheu.
Antes que você tivesse forças para responder, Ele já havia te chamado. Antes que você tivesse palavras para orar, Ele já te via. Antes que você entendesse quem era Ele, Ele já havia morrido por você. Isso é graça. Isso é amor que não se explica, só se sente. Amor que olha além do exterior, além das máscaras, além dos erros. Amor que mergulha na sua história com ternura e diz: eu ainda quero você. Eu tenho algo maior, eu tenho um propósito eterno. Vem. E então, a pergunta final não é: o que você fez até aqui? A pergunta é: o que você fará a partir de agora? Porque este vídeo pode ser apenas mais um conteúdo, ou pode ser um divisor de águas. Pode ser mais uma mensagem ou o início de uma transformação profunda. O que vai definir isso é a sua resposta. Não adianta apenas sentir emoção, não adianta só concordar com a beleza da mensagem. A verdade precisa se transformar em decisão. Fé sem ação é só teoria, mas fé com resposta é revolução interior. Você está pronto para isso? Está pronto para largar as redes que te prendem? Está pronto para dizer a Jesus: eu não sei tudo, mas eu confio, eu vou. Porque o mesmo Cristo que chamou Pedro, André, Tiago e João é o mesmo que te chama hoje. Ele não mudou, seu amor não mudou, sua voz continua a soar e sua promessa continua de pé. Eu vos farei pescadores de homens. Ele não está te chamando para uma religião morta. Ele não está te chamando para um fardo. Ele está te chamando para uma missão viva, uma jornada com Ele, uma vida que vale a pena ser vivida. E se você disser sim, se você disser sim, prepare-se. Prepare-se para ver correntes caírem. Prepare-se para ver cicatrizes sendo curadas. Prepare-se para ver portas se abrirem. Prepare-se para viver uma vida que vai impactar outras vidas. Porque Jesus não transforma só você. Ele transforma através de você. O seu sim pode ser o milagre de alguém. O seu sim pode ser o recomeço de uma família. O seu sim pode ser a resposta à oração de outra alma. Nunca subestime o que Deus pode fazer com um coração disposto. E agora, com tudo isso em mente, respire. Silencie o mundo ao seu redor e ouça mais uma vez a doce, firme e apaixonante voz de Jesus, dizendo: vinde após mim. Não demore, não racionalize, não complique. Apenas siga. Porque o que Ele tem para você é infinitamente maior do que tudo que você deixa para trás. Que esse chamado te persiga, que essa voz ecoe nas suas manhãs, que esse amor te abrace nas madrugadas e que esse sim brote como oração da sua alma. Que você se torne pescador de homens, que você ande com Cristo, que você viva para o reino, que você transforme o mundo à sua volta, porque no fim é para isso que você nasceu. Agora, vá com fé, vá com coragem, vá com os olhos fixos naquele que te chamou e nunca mais olhe para trás.